E vamos dar-lhe. Yes. Bom, galera, mais uma vez aqui, né? Boa tarde. Sempre que a gente tem um convidado, a gente costuma também ter um pouco mais de gente. Então, se você está vindo só pelos convidados, venha nos outros dias também, tá bom? Hoje eu trago um amigo que eu tenho. A CrossFit é comunidade, eu sempre falo isso. E lá em 2020, no meio da pandemia, o Vila estava passando um dobrado, né? A gente tinha acabado de fechar, o antigo proprietário. Ele quis jogar para o alto. E eu entrei no diretório de treinadores da CrossFit, coloquei lá L4 e coloquei o país onde eu aprendi a falar inglês. Apareceram algumas pessoas e um desses nomes foi Karl Steadman. Eu fiz duas perguntas para ele. Falei assim, mano, você pode atender uma ligação 5 minutos? Ele falou assim, claro. Me mandou o telefone dele e eu fiz uma ligação com ele. E a segunda pergunta que eu fiz foi assim, ó, meu box está quebrando, o cara quer jogar para o alto, eu não tenho dinheiro para arriscar. Eu devo comprar? E aí ele falou o seguinte, você dá uma boa aula? Eu falei, cara, dou. Ele, então compra essa porra. E desde então, tem sido um amigo que eu tenho. É um prazer. Eu chamei ele ontem, para vocês terem noção. Eu falei assim, Karl, pô, vem amanhã. Ele, depois de 2 minutos, ele falou, vou. Então é um cara que eu tenho um carinho muito grande. Eu vou fazer essa tradução simultânea para ele. Mas saibam que se o Sérgio Landim hoje tem o Vila CrossFit e tem uma das minhas referências, esse cara que eu trouxe para vocês aqui hoje, que é a segunda vez que vem aqui no grupo de estudo, mas é um irmãozão que eu tenho no CrossFit. Sup, Karl? I was telling them the history how I met you, bro. I just said that I jump on a call with you and ask it, my affiliate is broken. The guy who has money just want to get off. I don't have any money. What I should do? And he said to me, if you trust in your class and your teaching, go ahead, bro. And that's how I met you. So thank you very much once again for jumping a call with me and with my friends in Brazil. It's an honor to call you my brother from UK, yeah? And I hope we have a nice an hour here talking about CrossFit and our passion. Welcome. 100%. Thank you. Thanks very much for having me, man. I shall greet you all with a traditional British greeting. You ready? Oi, oi! That's pretty much what I have to do. So it's a pleasure to be back, my friend. Thank you. Bom, vocês já viram aí como é que é a vibe do cara. Por incrível que pareça, a gente se encontrou no diretório de treinadores, mas viu que conectou. Ele falou que é uma honra estar aqui mais uma vez. E ele nos saudou com uma típica saudação britânica. Oi, oi! So let's fucking go. We can do bad words here, right? So we cannot be so polite because we are not. I'm very professional, man. Hopefully you can super professional me. So the news said the most updated subject about CrossFit training department is the L4, and you are some of the probably the hairiest trainers, the most hair trainer in the world because was closed. So what can you talk about being an L4 trainer? Oh, coach, sorry, coach. Hey, that's fine. It's do you know what it's a really cool thing that's happening, right? It's about time, and it gives people something really cool to chase. Like, you can do do more than that. Word for word? Nah, I can do a little bit more, bro. I got skills now. I got you. Well, I'll test you. I'll throw some shit in. All right. So yeah, I think it's about time. It's been a long time coming, but I think it's been great that it's taken this long, because then it means that it's got really valid processes as well. And it holds a lot of water in terms of how good it is. So I'm pretty excited that it's being launched. And I think it's going to be scary and great for everybody trying to get involved too. Bom, o que eu falei com o Karl foi que provavelmente os L4 são os caras mais raros aí do mercado, porque o curso ficou fechado durante 4 anos quase, né? Então, eu perguntei para ele qual que é, assim, a expectativa dele sobre essa nova novidade é ótima, mas essa novidade do departamento de treinamento. Ele falou que o melhor de tudo
é que essa pausa fez com que treinadores tivessem uma coisa a seguir, né? Uma tentativa de alcançar alguma coisa e se preparar para essa coisa, e seria o nível 4. Ele falou que, claro, né, demorou muito tempo, mas isso foi bom, porque isso fez com que o processo de validação do L4 fosse testado, e agora é algo que realmente está pronto para ser lançado. É uma coisa que vai gerar um certo medo, né? Mas também uma certa excitação, as pessoas vão querer se provar dentro desse curso. And it's like the common sense there was, that's not a course, it's an evaluation process. So people like, as me, like I'm an L3 and I'm searching for my next step. So a lot of people get scared about being assessed by the class, but they forget that they are assessed by their own students, right? Every single day. So yeah, what's the main thing, like the difference between being assessed by your own clients and then be assessed by a jury? Yeah, well, you know, let's be honest. There's a phrase that I remember listening to once from Dan Carter, who's a very famous rugby player from New Zealand, probably the best to play the game in his position. And he always said that pressure is a privilege. And, you know, what that basically means is, you know, like chasing those situations where pressure is applied to you is a fantastic thing, right? Because pressure is like dose dependent, but a little bit of pressure can do two very different things, right? For some, it will crush things, but for others, pressure is how you make diamonds also, right? So I think the key with that is making sure that you shouldn't be trying to work through your life avoiding pressure, because then that just means you're going to suck at anything, you know? It's a very simple process. So you should be inviting pressure upon yourself. So there's pressure every day in terms of making sure that you apply it correctly to the people that you're in charge of. But I also think as well that there's a comfort level that sits there, and nobody ever improves when they're comfortable. So inviting outside influences on top of you, like, I'm not going to lie to you, of course it's intimidating. I remember doing my old level 2 and having the same, you know, I had these people watching me, and I just had to ignore it, because if you let that rule you, then you start doing things differently. You have to simply be able to accept that situation and still execute what you do, because all they're trying to do is tick a sheet. So from my perspective, when I did the work, I was like, you know, I'm just going to do my thing. And if it's good enough, cool. And if it's not good enough, at least I'll know how to be better for the people in my charge. So that's kind of how I managed to get around the feelings of having people watch what you do, you know? Bom, eu perguntei o seguinte, a gente, assim que entra lá no nível 4, né, nas diretrizes dessa prova, tá falando assim, ó, não é um curso, é uma avaliação. Eu falei o seguinte, olha, as pessoas estão falando muito sobre isso, mas elas esquecem que elas estão sendo avaliadas pelos seus próprios alunos todo santo dia, né? Então, qual é a principal característica de você ser avaliado pelo seu aluno todo dia, né? Pelo volume de alunos, pela qualidade dos alunos, pelo feedback do seu aluno, e por ter uma banca ali, realmente, 3 cabeças para avaliar a sua aula. Ele disse o seguinte, ele ouviu uma frase, uma vez, do Dan Carlton, do All Blacks, né? New Zealand, e ele falou o seguinte, pressure is a privilege. A pressão é um privilégio. Você se colocar em situações onde você está no desconforto, isso te desenvolve. É óbvio, tem diferentes características de pessoa. Então, se for para 2 vias, tem gente que vai se quebrar com a pressão, diminui muito, né, a sua performance. Mas a gente tem que lembrar que é em ambiente de pressão que a gente cria verdadeiros diamantes, né, coisas magníficas. Então, uma coisa que ele dá de sugestão, inclusive, é você nunca evitar a pressão. Porque se você evitar a pressão, isso significa que você vai ficar do mesmo jeito. Ele até usou um termo que você vai ficar na merda, né? Não vai evoluir. Porque você dá aula para a sua própria galera, não, pode ser um pouquinho desafiador, mas ainda tem a zona de conforto de você ter a credibilidade, não ter uma avaliação mais técnica. Então, é óbvio, ele lembra dele, quando ele foi fazer o antigo nível 2, né, o Pro Coach, ele se sentiu intimidado. É uma atmosfera meio diferente. Mas você tem que ignorar e aceitar isso. Por quê? Porque você tem que entrar na sua cabeça que você tem que fazer o seu trabalho. Então, ele falou, eu coloquei na minha cabeça, I'm just gonna do my thing, né? Então, eu vou fazer o que eu faço. E aí,
Se der bom, ótimo. Se não der, pelo menos eu sei como fazer para fazer melhor ainda. Então, é um processo ali que, se é uma prova, você tem duas opções, passar ou reprovar. Mas se você reprovar, você vai ter os feedbacks suficientes para ver onde você tem que desenvolver. Gonna compliment with something? See, that was perfect, man. I challenged you, right? I gave you a big long sentence and you bro. nailed it. I'm fast rider, bro. I'm fast rider. Nice. Yeah, man, it's, it's the same thing that I tell my kids, if I'm honest, right? We have a rule in our house that, there's no losing here. You either win something or you learn, right? You learn what to do the next time. And so I think that's the same with any of these kind of practical assessments. You can't allow the fear of something prevent you from doing it. Então, é que ele diz que eles têm uma regra lá, com os filhos dele, que é o seguinte: você não tem perdedor. Ou você perde aprendendo, ou você ganha. Então, se colocar numa posição de desafio, ir para cima para aceitar que isso aí vai te desenvolver de alguma maneira, né? Gonna ask you some more objective questions. How much time do you think is a great time or a great gap between your L3 and L4? I think they're entirely different assessments, bro. I won't lie to you. The level 3 is all about this stuff, right? Don't get me wrong. It's definitely some practical application in that exam, right? There's some sort of tests of the practical application on the daily basis, but I think it's more about what's upstairs here, so it's testing that knowledge piece, if I'm honest, which is a necessary piece. But I think the level 4 is all about your practical application. And I know we all know people who are really good at both ends of that spectrum, correct, right? Some of us are really good with the knowledge stuff, less good at the practical application. But I also know tons of people who are really good at the practical application and less good at the knowledge. So I think they're just entirely different applications and things that they're testing. I think it's the correct way of doing it, if I'm honest. Like any other application I've heard of, it's like, oh, you've passed the exam. Good job. You know everything. And I'm like, no, like not even close. There's so many different myriads of professions where I see that, right? Oh, you've got the certificate. That means you're perfect at what you're doing. I'm like, I've never really seen that in my experience. So I think they're different provisions. So to directly answer the question, I don't know. I've seen people who are very, very good coaches 6 months out of their level 1. Right. But I've also seen people who hold years in trade, 6-year+ affiliate owners, they hold their level 3 and I'll be like, hey man, you should know what you're doing. And I'll watch them do stuff and I'll be like, we got some work to do. So there's never a guarantee there is what I'm trying to say to you. So I wouldn't necessarily say, if you hold the level 3 as an example, yeah, go smash it. Like, what's the worst thing that's going to happen? You're going to find out where you can be better for others. Like, that's perfect. That's the worst thing that could happen. And the best thing is you get to prove yourself and hold a higher credential with our highest level. Like, that's cool. So I think that's definitely something to be there. But time in trade, if you've spent all of that time preparing for the level 3 and you've sat that level 3 and you smacked that sucker, I'd say do it when you can. Like, you're ready now. Like, you've already demonstrated that you have that internal process. So now let's see if you can communicate that effectively. Minha pergunta foi o seguinte: eu vou fazer uma pergunta mais objetiva. Quanto tempo de intervalo entre o L3 e o L4? Né? E ele falou assim: olha, eu não sei se eu tenho essa resposta, mas eu acho que são duas coisas completamente diferentes. O nível 3 é uma coisa mais teórica, é uma coisa mais substancial na característica de você ter o conhecimento, ter a base, ter o estudo. Já o nível 4 é a aplicação prática desse conhecimento. Então, até a ordem faz sentido, tá? Eu acho que é bom que seja assim, que você tenha a noção de eu sei o que eu preciso fazer e agora eu mostro como eu faço. São duas avaliações distintas. Agora, a gente conhece pessoas que têm essa característica muito boa da parte teórica e são péssimos dando aula. No oposto também, a gente vê gente muito talentosa, mas que fala besteira porque não faz a parte ali do dever de casa do estudo. Então, a gente conhece esses dois espectros. A CrossFit está tentando aí dar essa oportunidade de você unir, né, no nível 3 e nível 4, o teórico à prática. Ele não acha... Ele já viu, por exemplo, treinadores que com 6 meses de L1 estavam dando aulas magníficas. Ele também já viu pessoas que eram L1, L2, L3,
com bastante tempo aí já fazendo, já tinha passado na prova, e aí quando ele assiste uma aula, putz, cara, acho que a gente tem algum trabalho aí para fazer, a aula não está no ideal, né? Então, o tempo não quer dizer muita coisa. O que ele sugere é o seguinte, cara, faça quando você puder, né? Se você passou no nível 3, quer dizer que você já está apto na parte do conhecimento. Se você se preparou para o nível 3, quer dizer que se você estava estudando e dando aula, você está pronto para ser avaliado. O máximo que pode fazer é você ir lá e tomar pau, né? E aí, pelo menos você sabe onde você deve se desenvolver, tá? We just saw the 6 domains again, like who are studying for L3 knows already these domains nomenclatures. Yeah. So I'm gonna ask you some question that is personal. I don't care if it's the right call on the test. For you, in these 6 domains, which one is the most hard to develop? Ooh, wow. You know, there's probably one of them is the biggest intangible, right? I think that's the hardest one. You can't really develop it, which is the presence and attitude piece, which, you know, we jokingly refer to, does that individual give a shit? That's it. Like, I mean, if you care about the human in front of you, then, you know, that's something I can't teach you, you know? So as an example, I would always be on the lookout for who has potential to be a trainer in any of the gyms that I worked in. And I'd never looked at athletic capacity. I always looked at who's the character who helps somebody strip their bar down at the end of the day, you know, if they're struggling with it or they're tired, or helps another athlete in there, like the first one to get behind somebody and clap them across the line, the first person to go and find someone brand new walking into my gym who looks a little lost. That character, they're showing me all the attributes of being a very successful, not just coach, but human being, right? They care about somebody else who they're not going to gain anything from. The analogy we use in the UK is it's the grocery cart, the shopping basket, right? You know, like a good human puts the shopping trolley back where they got it from. Like, that's it. You know, you don't get anything for doing that, right? But it's a great litmus test for humanity, right? If you just leave it by the side of your car for somebody else to clean up after your shit, you're not a good human. And it's a similar kind of litmus test right there that I think we should be on the lookout for, because you can't teach that. Like, if I had somebody with that intangible piece of wanting to help a human being and going outside of what's expected for no gain, I can teach them everything else. Right? I could teach somebody to do the nuances of teaching better. I can teach them how to look at a movement, because let's be honest, seeing is just discipline. Like, instead of looking at everything and hoping to catch something, right? Do a rep, go, hope I see something. The difference between somebody who can see something or not is discipline. It's looking at a certain area at a certain time and not getting distracted by anything else. So that's just a skill set that requires practice and somebody holding you accountable. Same with correcting, same with group management, same with any of the other stuff, right? So I'd probably say presence and attitude is the hardest piece to develop. Secondary to that, I think, would be the demonstration piece. And I don't mean your own individual demonstration of movement, although that would be great. I actually think it's the adherence to the lifestyle, right? Because people are always watching. My kids are the same. I have to say the word fuck once around my kids, and they will hear that and repeat it for the rest of their lives. Right? That's all I need to do, right? And that's a great litmus test for life, because people are always watching. They might not necessarily kind of like listen or take on board stuff, but they're watching what you do all the time. So when we talk about demonstration, that also means are you leading from the front? Are you doing CrossFit yourself? Are you doing the class programming? Are you, if you're recommending certain ways of eating, are you doing the same too? Because in CrossFit, yeah, we judge you on whether you're in or not, right? We don't care how good you are, but we judge you as to whether you're in or not, right? And so I think that's the key. We have to be in, all the way in, and people are looking. So I think that might be the secondary one. There you go. There's a bit to translate for you, brother. Good luck. Fuck. 3 papers, man. Ok. That's it. Bom,
eu perguntei para ele o seguinte, eu não quero saber da avaliação da L4, eu quero saber da sua avaliação pessoal. Dentre os 6 domínios, que até eu separei aqui para você que não sabe o que é 6 domínios, são esses 6 domínios, ó. Eu perguntei para eles qual o domínio que você acha mais importante. E ele falou assim, bom, para mim, isso jamais vai ser diferente, tá? Para mim é presença e atitude. Por quê? Porque isso aí é algo que para mim, né, ele falando, é definição de você servir ou não para ser treinador, tá? Ele usou um termo que é o seguinte, você não pode estar cagando. You cannot, like, take a shit. Like, né? Então, give a shit. Você tem que se importar com as pessoas. Então, essa característica é muito mais importante, o cuidado, do que você ser atleticamente mais favorecido, né? Ou qualquer outra coisa. Estar ali na condição de treinador e se importar com os próximos, isso aí é o que ele leva em consideração, porque o resto todo é ensinável. Ele falou que lá no Reino Unido tem como se fosse um ditado, né? Sobre a sua ida ao supermercado. Se você vai ao supermercado, usa o carrinho e depois deixa do lado do seu carro para alguém guardar, isso quer dizer que você não é uma boa pessoa. O que te custa voltar o carrinho para o lugar? Então, essa é uma avaliação simples de você se importar ou não, de você estar ali ligado com a sua função ou não, né? Ele disse que depois disso aí, tudo é desenvolvido. Por exemplo, observação é disciplina. É você saber onde você tem que olhar, o que você tem que olhar e cortar suas distrações. Você não pode estar olhando assim, meu Deus, deixa eu ver se eu acho alguma coisa para corrigir, né? Você tem que estar ali com disciplina. Então, isso aí é fácil de desenvolver em alguém que se importa, porque alguém que se importa vai ter o comportamento para desenvolver essa habilidade, né? É importante a gente se lembrar que as pessoas estão sempre olhando. Eu tenho uma frase em português, né? Você é pego como exemplo mesmo que você não queira. Ele falou, os meus filhos, eu posso tentar ensinar eles a 1000 coisas. Se eu falar fuck uma vez, eles vão falar o resto da vida. Então, essa característica de você estar entendendo que você está sendo observado o tempo todo, ele acha que é a segunda área que seria de maior importância, que na parte, né, do treinamento eficaz é a demonstração, e no nível 3 ele aparece como demonstração no domínio de ensino. Olha o tanto que é importante a demonstração. Ela sai do treinamento eficaz e entra na parte de ensino, para o 6º domínio do L3 ser aplicação. E aí, consequentemente, por L4 também ser aplicação. Então, é a primeira forma de ensinar e ele acha que isso aí é muito mais importante, por exemplo, que correção também. Então, se ele fosse separar em 2 coisas, é essa, presença e atitude e demonstração. E essa demonstração não só sendo apenas a demonstração técnica do movimento. Quer dizer, você liderar pela frente. Você está fazendo o programa que você publica? Você está comendo direito, assim como você indica as outras pessoas? Então, a demonstração, ela não quer dizer como você está agora. Ela quer dizer o que você busca, qual é o seu modus operandi, como você vive através das suas palavras. Então, ele acha que essas são as 2 características mais importantes, presença e atitude, e a parte da demonstração aí sim, sendo vista não só como a demonstração técnica, mas de acordo com o exemplo. I think I'm rocking, bro. I just busted. Bom, a gente está vendo aí que é um cara que ele... I'm gonna tell them your nickname. Okay. Mr. CrossFit. Mr. CrossFit. Yikes. Ele não gosta muito desse apelido, mas a galera chama ele de Mr. CrossFit. Ele é um country manager que está fazendo um trabalho absurdo no Reino Unido. How many affiliates in UK and Ireland? About 750. Fuck, man, that's awesome, solid work for you and Rachel. My congratulations for both. Eles estão no Reino Unido e na Irlanda do Norte ali. E eles estão com mais de 700 afiliados. Esse é um trabalho consistente de liderança que ele está sendo replicado, inclusive algumas coisas que a gente criou aqui, né? Que foi o grupo de estudos, Affiliate Gathering. Isso tudo é o CrossFit sendo a comunidade. E aí, ele é chamado de Mr. CrossFit porque ele leva realmente essa característica de ser um embaixador do CrossFit na região, onde quer que ele esteja, na verdade. Karl, that
a massive job on UK and Irie. You as a country manager and Rachel as a community support. Is proving that presence and attitude and leadership builds a solid, how can I say, basement to you build your higher house, a solid ground to build your home. And for us here in Brazil, we can transfer this ability on presence and attitude and demonstration to have a solid and healthy affiliate. How you lead your affiliate. You don't need to be a seminar staff to leadership. You said to me more than once, you don't need to work to CrossFit to do people in your affiliate put your shirt on. So more than certification value of L4 and more than like a seminar staff position, what do you think? It's a great advice to affiliate owners have more students, have more clients inside their own affiliates and build a relationship with them. That's not just about, oh, I pay you train, you know? Yeah, 100%. Well, you know, it's a fun thing when you look at what CrossFit is. I think what most people's perception of the CrossFit world and how I've always viewed it is directly opposite, right? So I think a lot of people think how, you know, CrossFit headquarters, you know, they're there to drive us, to direct us, to do all this kind of stuff. You know, like we'll stand by and wait for orders kind of vibe, right? So they're almost like the commanding officer. I never saw it that way. I always saw it as they were there to provide support for the people who are really doing the work, which is trainers and affiliate owners. You know, like you're on the ground every day, coaching the classes, having a whale of a time, doing these things every single day. And that's where the real work gets done. And so I think that's how we attacked where we were at right now, and where everybody should kind of look at their affiliate is that we're there to be of service always to the people. So we can educate, we can direct, but as a grander collective, I'd argue that everybody signed up to be a CrossFit affiliate because they wanted to be bigger than what went on in their own four walls. But I'd argue that we never really did that very well, especially in the UK. It was very much, if somebody started up nearby, it was, that's my enemy rather than that's my friend. And the analogy that we used more often than not is everybody was arguing over whose version of Kung Fu was the best, but we were all doing Kung Fu. It seemed a little bit weird. And so we were so we just kind of got people together and decided to talk to people and be like, hey, let's get over that silliness and actually move forwards and recognize that we've got a really good force for good, which is why I'd argue everybody signed up to be a CrossFit gym. Because if you weren't interested in a wider and larger push for fitness, then you'd be quite happy not being a CrossFit affiliate, and you just sit on your own in your own little area with your own little community doing great work, I'd argue still. But I think the benefit and why we all got driven towards be part of something larger, like truly international, is because of that message. And we truly believe in it, of like bringing fitness to everybody. Like that's my main goal, right? It's try and bring CrossFit to absolutely everybody I can, because I think it's that powerful. And I know that's what's replicated across the affiliates. So I think as long as we remember that core message, how we figure out day-to-day actions is easier, right? Because we've got that solid goal, which is my job is to bring CrossFit to everybody. So I'm going to find as many different ways as I can to do that. I think if I'm comfortable with people leaving my gym, that's one thing, because that hurts. And I hear you on that one. Like every single person that leaves, no matter how valid that excuse is, you're like, damn, have I failed here? You know, like it hurts a little bit inside. But I think it's got to be along those lines of, if I expect at every single point, if I'm doing my job and I educate and I nurture, the inevitable consequences, they won't have anything more to learn from me. And so then what I have to do is make sure my community is good. And that becomes their social network. That becomes the social club. And I think that's where you see the longevity in the affiliate.
Second. Right. Eu falei o seguinte, bom, o que ele poderia trazer para a gente nessa reunião que não fosse o papel de seminar staff para ser um líder da comunidade, ou trabalhar para a CrossFit para efetivamente ser importante para o nosso meio, né? Então, qual seria uma dica? Ou o que ele acha que faria sentido? Ou por que as pessoas lá no Reino Unido estão com essa mensagem tão grande a ponto de terem 750 afiliados? E o que a gente, como dono de afiliado, pode receber de informação para a gente entender melhor o nosso próprio negócio? Ele falou o seguinte, uma coisa que eu acho engraçada é que a maioria das percepções que as pessoas têm sobre o CrossFit está meio que invertida, né? As pessoas veem HQ, né, a empresa, depois o departamento de educação e só então o box. E é o contrário. Na verdade, o box é quem leva a metodologia. Então, como que o departamento de educação pode ajudar mais pessoas a se sentirem capazes de fornecer a metodologia para mais pessoas possível? Como que o departamento da empresa, né, o HQ, consegue dar suporte para a educação, consegue dar suporte para a gente se sentir cada vez mais potente na missão de levar o CrossFit para o maior número de pessoas possível, né? Então, o segredo é a gente educar, né? Tinha muita gente que está brigando sozinha, né? Os afiliados de CrossFit estão aqui e as pessoas estão fora. Por que essas pessoas estão fora? Porque, de alguma maneira, elas estão apontando o dedo. O que o Karl falou foi o seguinte, tem várias pessoas lutando Kung Fu. Aí, ao invés de você chegar e falar assim, gente, olha só, vamos todo mundo lutar Kung Fu junto e aprender um pouco, ao invés de ficar apontando o dedo para o outro, não, fica tentando ver quem tem o melhor Kung Fu. E não é por aí, né? Eles falam para... Lá, a mensagem está, cara, se afilia a CrossFit para você fazer parte de uma coisa maior e você entender qual é realmente a questão, né? E qual é a maior questão? É você não vê os outros como inimigo, você não tem inimigo, você não tem concorrente. Na real, é o poder da comunidade no seu negócio, a força está na comunidade. Então, a gente está acabando de vir de um Affiliate Summit. Eu falei coisas de dentro do meu afiliado, né? Como, por exemplo, dicas de coaching, mas também dicas de organização, dicas de liderança, dicas de interação, integração do novo. Então, qual é a grande questão? Você saber qual é o porquê, fazer parte de um todo e sair mais municiado para levar essa mensagem para mais pessoas possível, né? Você não tem que lutar sozinho, nem deve. E se você lutar sozinho, você vai morrer, né? A força não vem daí. Então, qual é a mensagem? Você não quer levar CrossFit para o maior número de pessoas possível? Então, você tem que ter na sua cabeça um plano, uma ferramenta para fazer com que o maior número de pessoas possível seja capaz de conhecer o CrossFit, né? Essa é uma questão. Uma questão que fica muito claro é o seguinte, por que as pessoas saem do seu afiliado? Por que as pessoas deixam de ser, por exemplo, um afiliado CrossFit e começam a abrir um CT? É porque elas acham, em algum momento, que elas não precisam mais de você, que elas não têm nada para aprender com você. E talvez isso seja uma característica que você deve estar constantemente se pensando. Será que eu estou fazendo o meu trabalho? Será que realmente eu estou fazendo com que as pessoas aprendam? Essa característica é uma característica que vai fazer a pessoa sair ou não do seu box. Se você tem certeza, se está municiado, se você tem garantia que você tem pelo menos uma fonte para buscar ou dicas, ou conhecimento, ou, cara, feedbacks, e o seu aluno recebe esse trabalho de você, por que ele sairia do seu box? Né? Então, é entender o porquê que você está onde você está, fazendo o que você está fazendo, usar a comunidade como força, parar de ver as pessoas como inimigo e ter na sua cabeça essa pergunta, será que eu estou fazendo o meu trabalho? Né? Se você estiver fazendo isso, com certeza você está num bom caminho e é como ele está trabalhando lá na CrossFit UK and Irie. Bro, I'm going to open for some questions from the affiliates here in Brazil. If the question is not good enough or too violent, I'm going to translate anyway. Perfect. Perfect. As long as it's not about the World Cup, man, because like, you know. Yeah, man, that's a messy subject for you. Bom, eu falei o seguinte, eu vou abrir agora para algumas perguntas para ele. Ele é um cara que
Se eu pudesse, eu ficaria falando com ele muito mais tempo. Eu falo com ele todos os dias, né? Então, vou dar um pouquinho a oportunidade para vocês conversarem com ele também. Tragam dúvidas. Se vocês não se sentirem confortáveis para fazer a pergunta em inglês, eu posso oferecer aqui a minha tradução. E levantou a mão, eu chamo o nome e você pergunta, tá? Manda bala. Carol Pasquale is the first hand. I'll start. So, Karl, so we just had our affiliate summit, and I'm a huge fan of you and Rachel and the work you're doing there. It's amazing, and I love like how organized Rachel is. I love that. But one thing that we brought up during the summit, and I want to hear your perspective on this, is that working with CrossFit is a choice. You choose to work with CrossFit, and being an affiliate is the same. We choose to be an affiliate. So what it means to you, and how do you approach this with your affiliates? Like, what does it mean to be an affiliate, to be part of this? That's great. Do you want to translate that and then I'll answer, or how do you want to roll, team? I do all the shit together. Ooh, oh, nice. Come on. Nice. Stop showing off. Come on. Yeah, look at him. He's going to get naked in a minute and start doing weird stuff on. He's on the next level. Okay, cool. So, yeah, I think it's a worthwhile question. And I think if you're running, if you kind of look at any business, right, if you like remove the CrossFit entity from it, I think it's a smart place to always be asking a question of what do I gain by being associated with or affiliated to anything, right? I think that's a smart thing you should always be asking. Like, what do I get? What's my return on investment, to coin the phrase? When it comes to CrossFit, it was a no-brainer for me, simply because I learned more through those like drip feed exposures to the seminars that we did for my own personal journey and training than in years and years and years of being in the fitness industry. I learned more about like cool people in that time as well. I think that was something that always impressed me whenever I came across anybody in CrossFit. I was like, wow, I can learn a lot from this individual, which is great. But I also want to go and drink beer with them too. Like it was at the same vein, you know, it wasn't just like they were a really good resource. So they were just really good people. And if I'm being honest as well, part of the initial attraction for me in CrossFit was that they were a counterculture. It was very much the opposite to what I knew in training, but it was very much how I lived the rest of my life, you know, in terms of listening to, you know, AC/DC and covered in tattoos and riding motorcycles. I was like, yeah, these are my people, but these are my people in fitness. I'm like, damn, yeah, I found my tribe. And so for me, it was a connection of many different pieces. Now, I think there's a heavy element of that in the affiliate community as well, is us finding that we found our tribe. We found people that look at life in the same way, who don't accept ease, that understand that life is a challenge. And you find that internationally. And I think that's really fucking cool. Like I've been able to travel the world, and I find people who, again, I want to learn from, but I want to go for a beer with, all at the same time, you know. And I think that's very crucial that we keep hold of that. And that's what I'd actually argue all affiliate owners are. But I'd also argue that that's how crazy. We've seen each other as enemies sometimes, when they're probably in any other situation, they'd be your best friend, because they have exactly the same viewpoint on life and exactly the same moral compass and exactly the same kind of thing. And I think that's what I get from CrossFit is, and the affiliate community and being an affiliate, is I found my people. I found the people that I can get on with and I can learn from, and they can push me and they can challenge me, but I can also go on the piss with them too. So I think that's what I get from it. I get my community, get my people. Belonging. Awesome. Thank you very much. Bom, a pergunta da Carol foi o seguinte: a gente acabou de vir do Summit, né? E a Carol é fã do Karl e da Rachel. Ela é fã de quão organizada a Rachel é. E assim, é uma missão que você escolhe trabalhar com CrossFit. Então a pergunta, de forma bem simples, da Carol é: como é que você justifica, né, para os seus próprios afiliados aí, por que eles se envolveriam com CrossFit? E ele disse o seguinte:
Bom, uma pergunta inteligente de você se fazer é o que eu ganho com isso? Isso é uma pergunta objetiva. O que eu ganho com isso? O que eu ganho atualmente pagando R$ 1.000 por mês? E a real é que ele falou assim, ó, isso para mim devia ser uma escolha de um tênis. Não. Cancela isso, por favor, meu amor. Devia ser uma escolha no-brainer, né? Ou seja, você... Carol, dá um jeito aí que eu estou desconcentrado. Yes. Sorry, Devia tô ser uma... tentando. Suave. Devia ser uma escolha, assim, que você não deveria nem pensar, no sentido de que aonde você está é onde você tem mais aprendido. Você tem um box, não foi porque você abriu um box antes do CrossFit, foi o CrossFit que te trouxe o conhecimento que anos na indústria fitness você não tinha, né? A maioria de nós aqui, nós trabalhávamos para alguém, ou então a gente trabalhava quase que olhando todo mundo como inimigo. E ele disse que uma coisa engraçada é que dentro do CrossFit ele encontrou pessoas, não só no Reino Unido, mas no mundo inteiro, porque ele acabou viajando bastante, que eram as pessoas que ele mais aprendia. E o engraçado é que as pessoas que ele mais aprendia também eram pessoas que ele gostaria de tomar uma, gostaria de beber uma cerveja com eles. Então a comunidade do CrossFit mostrou para ele que não eram coisas distantes. Você fazer parte, o sentimento de pertencimento, era uma coisa que, além de desenvolver, criava também um suporte social para ele lutar as batalhas do dia a dia. Uma coisa que ele falou que chama muita atenção é a cultura confiável que tem dentro desse grupo do CrossFit, né? Ele olhava e falava assim, cara, a galera tatuada, gosta de moto, gosta de cerveja, é o que eu gosto, só que fazendo profissionalmente o que eu faço. Se as pessoas não se vissem como, por exemplo, né, como concorrentes, com certeza eles seriam os melhores amigos, tá? Então, essa característica de você fazer parte de uma tribo, né? Eu vou, I'm gonna add some like objective tools just to show them that's not just community. It's not just no-brainer anymore. We have some tools that makes someone that has the passion, has the community feeling, add on the normal day routine, like the shit that they should do every single day. Yep. And get more than just being a part of something bigger. Então, assim, no início, eu concordo, cara, que, assim, antigamente isso aí era o suficiente para você se manter conectado e falar, até na parte do marketing, que era assim, ó, eram escolhas fáceis de se fazer. Eu sou CrossFit, você não, isso justifica. Agora, você que quer ser afiliado ao CrossFit, você que tem esse sentimento de pertencimento, você sabe que você só não se desenvolve se você não tiver vergonha na tua cara. Esse é o papo reto. Uma vez por semana, a gente tem um grupo de estudo aqui, que se você não vier, é uma escolha sua, tudo bem. Mas eu tenho certeza que a sua aula vem se desenvolvendo e a sua forma de estudar vem se desenvolvendo semanalmente. Os nossos encontros de afiliado fazem com que você veja problemas que acontecem dentro do seu piso preto, no piso preto de outra pessoa. Muitos de nós aqui recebemos informações diretas de processos internos de alguns boxes de sucesso que nos faltam. E, às vezes, essa é o pulo do gato. O Affiliate Playbook fez com que hoje eu estou completando mais um grande, para mim, uma grande conquista, que hoje chegaram minhas últimas bikes. Então, agora eu tenho 24 ergs para 24 check-ins. E eu fiz isso com uma organização desgraçada, tá? Eu fiz a escolha. Eu vou me organizar, esse é meu objetivo. Foda-se, eu vou conquistar. E de acordo com aquele plano de negócio, investimento que eu aprendi com o Will lá da CrossFit Blumenau, por isso que eu levei ele para o Affiliate Summit, esse meio fértil, onde as pessoas não se sentem assim, eu não vou soltar o meu segredinho. É o contrário. Cara, olha só, eu estou fazendo assim, faz assado. Olha, eu estou estudando assim, faz assim. Para de chamar aluno de cliente que você talvez não tenha que ficar justificando algumas coisinhas. Esse tipo de conversa que a gente está tendo, que já está presente na identificação, porque você sim é CrossFit, eu também. Se a gente fosse só CT, imagina quantas reuniões de CTs você encontra. E quando encontra, olha o quebra-pau que é, né? Então, essa sensação de comunidade com as ferramentas de desenvolvimento do seu negócio, com isso tudo que a gente está fazendo aqui, olha só, vocês estão falando com um cara que tem 17 years, yeah? Of CrossFit, doing CrossFit. 20. 20. Fuck, you're old, bro. Old I dogs, know. new tree. I'm still alive, too. CrossFit, cara.
20 anos de CrossFit. É uma coisa que nenhum brasileiro tem. E ele está aqui dando um papo reto para a gente, sem, igual a gente fala aqui no Rio, né? Sem cucharra. Não tem papo na língua. Então, this guy said my age, he's a L3. He was the youngest on the world, 21 years old. Exactly. I'm old now. Então, assim, essa característica de, olha, você já descobriu o que você gosta. Faça parte desse grupo. É um grupo de mainstream, um grupo de mentoria. A gente viu lá no nossa organização do plano de negócio com o Will, que se você for organizado o suficiente, é em torno de 4 a 5 matrículas. Você vai pagar uma mentoria para desenvolver o resto da sua vida, sem querer nada em troca. E você tendo a sensação de pertencimento. Então, hoje, se a galera chega assim e fala, por que você seria ou não afiliado CrossFit? Eu respondo com uma outra pergunta. Quais são as suas maiores dificuldades? Porque é muito fácil as pessoas quererem um processo curto, de mágica, né? Agora, aqui a gente está dando suporte, pelo menos são suportes que estão sendo replicados no mundo inteiro, né? Então, não é só aqui. O CrossFit no mundo está tendo essa sensação de que você precisa se desenvolver. Cola com a gente vai se desenvolver como comunidade, tá? Então, essa é a minha contribuição. I just added the tools that CrossFit provides, like roundtables, affiliate gatherings, playbook, a study group. More than like you find your tribe. So do what your tribe does, what the leaders of your tribe does. Yeah, like study once a week with us. Use the playbook to manage your own business. Go to affiliate gatherings and talk with another leaders of their own communities. Swap the informations that man, one talk that I had with you 2 years ago put me in the position that I am now. So that's what CrossFit means. That's what being a CrossFit affiliate means. Yeah, if you're gonna be a giant one day, you should walk with the giants ones. And for me, there's no other place to find this kind of leadership, this kind of passion, this kind of compromise of excellence that Greg Glassman taught us, sorry. Yeah, I agree with you, bro. It's basically CrossFit. You always get out of CrossFit what you put into it, right? And that's the daily workout too, right? Anybody could do Fran in half an hour. Yeah. You know, like that's genuinely, you're still going to have a good training session. You won't get less fit by doing Fran in half an hour, but there's some magic in you putting the effort in, like applying yourself more in that Fran endeavor. You get more back from it. You get more fitness, you get more mental resilience, you get everything, and you get more community. I can go anywhere in the world and go the round of 15 in Fran, huh? And that translates. You know, like nobody needs to understand. Everyone's like, fucking right, man, that sucks. And it's like that shared misery piece through the applied effort is huge. That's what connects people. So it's the same with the CrossFit community as well. Like if you just sit there and expect it all to come to you, it won't happen. So if we all step forwards and actually buy in and push more and help more and connect and talk, then it flies. And that's where I think we can do so much good work, 100%. Yes. O que ele falou assim, ó, fazer parte disso aqui é a mesma coisa do Fran, por exemplo. Todo mundo pode fazer Fran em meia hora. E você ainda assim vai ter um certo resultado. A diferença é que o CrossFit premia o esforço. Então, se você abaixar esse Fran para 5 minutos, com certeza você vai receber mais desse mesmo workout. Então, a forma que você faz, ela dita seu resultado, né? É assim como no próprio você fazer parte da comunidade. Se você ficar esperando as coisas chegarem no seu box, de mão beijada, fazerem para você, isso não vai acontecer. Então, a forma que você faz, o CrossFit premia o esforço, tá bom? Romero, ninguém fala pateta, tá? E no Rio. O Charra, a galera fala assim. Vamos lá, mais uma pergunta de afiliado, manda. Hello, Karl. My name is Daniel. What is a successful affiliate for you? Ooh, that's a great question. What's a successful affiliate? Oosh. It's not the amount of people in the gym. I'll tell you that.
That's what a lot of people think it is. You know, like somebody will say to me like, oh yeah, you know, I've got my affiliate, it's got X amount of members. And I'm like, well, I'm not even listening anymore. You know, like that's not a litmus for success in my mind, because I've seen very well run large member affiliates. Don't get me wrong, but I've also seen ones run really well that have less than 100 people in a one car garage. So a successful affiliate is one that I think, if it's the affiliate owner, I think it's that they've figured out the balance of the life that they want to lead whilst helping others. So are they working all of the hours and the inevitable consequences that gym will have to close because that owner burns out? I'd say they haven't figured the balance out, you know? So talking to that individual affiliate owner, it's like, what does your ideal day look like? Is it getting up, coaching an hour, you know, just going out for breakfast with some people afterwards, maybe doing a couple of PTs in the afternoon and coach something in the evening, and then go and hang out with your family? Or is it, you know, I want to work Monday through Friday, and then I'm going to take the weekend off so as I can go surfing? Not that we go surfing here because it's cold as shit, but you know what I'm saying? So like, I have to figure out who's asking that question, and who, like, what's the definition of success for that affiliate owner, for an example. If it's the trainer, likewise, is it providing them the life that they want to lead? And that's a very individual question. So I'd have to dig deeper. Like, what does success mean to that individual? For the members, are they achieving their goals? Is it giving them, are they achieving meaningful targets? Are they enjoying the process? Are they surrounded by a community that supports it? So it kind of depends on who's asking me the question, if that makes sense, mate. So, but I think a lot of it is then having to dig in on that individual and finding out, well, what does success mean to that individual? And can I help you find that? You know, that's what I would probably dive in onto, right? Help them get there. What does success look to the individual? Vocês conseguem perceber? Deixa eu traduzir, depois eu vou falar, porque eu viajei. Não consegue quem não fala inglês. Mas assim, o que eu vou falar agora significa exatamente o que esse cara aí por que ele é tão líder. Ele individualiza tudo, todas as respostas dele são bem individualizadas. Ele não tem uma forma de bolo, ele sempre ouve a pessoa e tenta responder o que a pessoa precisa. A pergunta do Daniel foi o seguinte, do Candiani: para você, o que é um afiliado de sucesso? E ele falou, cara, essa é uma ótima pergunta. Bom, para mim, afiliado de sucesso é um afiliado que conseguiu achar um equilíbrio entre a vida que ele quer viver e ajudar outras pessoas, né? Então, a primeira coisa que eu perguntaria para essa pessoa que me fez essa pergunta é o seguinte: qual seria um dia ideal para você? Você quer dar uma aula só por dia? Tomar um café com alguém que você goste? Treinar à tarde e ir para casa? Ou não? Você gostaria de uma rotina ideal ser de segunda a sexta-feira da aula, ficar off final de semana para surfar? Aí ele fez uma brincadeira, tanto é que eu ri, falou assim, surfar aqui não, porque aqui é frio pra caralho. Né? Mas assim, o que seria o sucesso para a pessoa? Porque a partir da característica de sucesso para a pessoa, ele conseguiria falar se o afiliado tem sucesso ou não. Né? Muitas das vezes as pessoas começam a falar de afiliado de sucesso e falam de número. Ele para de ouvir na hora, ele dá um sorriso e para de ouvir. Porque assim, ele conhece pessoas que têm várias quantidades de aluno, muito bem organizado, mas que a comunidade é meio seca. Ele conhece box com 80 pessoas que gira tudo direitinho e é uma vibe treinar. Então, o número de aluno é uma das métricas, mas não é métrica de sucesso, tá? O que seria um afiliado de sucesso para um membro? Cara, eles estão melhorando? Se eles não estiverem melhorando, eles vão sair do seu box. Lembra da nossa conversa lá no afiliado? Né? O Jason estava lá, ele viu eu falando isso. Se a pessoa não melhorar no seu box, ela vai sair, a culpa é sua. Né? Então, assim, se as pessoas não têm que melhorar, se elas estão melhorando, elas vão ficar com você está tendo sucesso. Elas estão gostando do box, da galera, elas estão se sentindo parte de uma comunidade? Se a resposta for sim, é um afiliado de sucesso. Então, essa pergunta, ela seria respondida individualmente, né? De acordo com o que a pessoa entende sobre sucesso, tá bom? Tem gente que acha que o sucesso é, por exemplo, parar de trabalhar e começar a botar uma nova geração de treinadores. Isso, se for sucesso para a pessoa, o sucesso desse afiliado foi conquistado, né? Em contrapartida, tem gente que vai querer dar mais aulas. Então, se para você
Diminuir o número de aulas, por exemplo, no dia para você ser capaz de dar todas as aulas. Não funcionar no domingo. É ser um afiliado de sucesso? Ótimo. Para você isso é sucesso. Então, é uma resposta individualizada e ela tem dois parâmetros, né? O do dono e o do membro. Tá bom? Mais uma pergunta. Vamos nessa. The last one, Virgo, bro. Last question. I know that you have like a crazy schedule. Oh, good, bro. You fire away. Ok, mais uma. Pergunta, Gabi. É a chance. Can I ask for some advice? Eu tô com um pouco de insegurança para perguntar em inglês, eu perguntar em português mesmo, tá? Porque eu não quero falar bobagem. Não, Fala. é uma pergunta. Carl, só um minuto. She does speak English. She's just a little embarrassing. Could you please say something before she starts? Oh, okay. Yeah, you go ahead. It's going to be better than my Portuguese/Brazilian. What do you think? Com certeza o seu inglês é melhor do que o português dele, então manda bala em inglês. Thank you. So, obrigada. Thank you. So it's related to the previous question. Mm-hmm. I just would ask some advice because it's related to an affiliate success of affiliate, and I would ask about we are always thinking about the next step. Oh, I have to have more athletes, more members, or I have to open another gym. What should I do? So what advice, I don't know, what would you say for someone like me? I have an affiliate for 7 years, and I'm always with this, how can I say in English? It's like inquietação. Anxiety, yes, about the next step, and I am a little bit stressed because of it, but I am full of energy. I'm so excited about my job. I love teach classes. So I have this anxiety. So what would you say for someone that is for so many years doing that? And what should I do? What should I do? Like an assess about okay, my affiliate is good, is well. I don't know if you could understand. I'm sorry about my rude English. Hey, you do. Thank you for that. You do not have to apologize like anything. That was great English. Believe me, that was great. I work with Americans. Their English is shit. Like, that's good. So yeah, it's a really good question, mate. And I'll be honest with you, I can lean on my background and the mistakes that I made. I made the mistake of looking at what others were doing and thinking that I had to do what they were doing to keep up. So we had boxes that would open up and they would be bigger than mine with a provision for more kind of open gym. And then all of a sudden it'd be like, damn, I need to do that because they're providing more. And I'd be like, right, I need to do that. So, you grow bigger. I never signed up to be a businessman. I ended up by accident. I'm a trainer. And so in growing to a larger place, I became less of a trainer and more of a businessman. And I hated that. That wasn't what I signed up for. So I think there's a lesson to be learned there. And there was for me as well, that as soon as we grew to the bigger place, that's where I needed to get away from it. And so that's where me and my wife ended up having to leave affiliate ownership at that time, because we grew kind of because we felt we had to, but not because we wanted to. And so there was something to learn there. Like, it doesn't matter what anybody else does. The flip side of that as well is, instead of looking externally, this was taught to me by someone a long time ago, and I'm mad at myself for not realizing, but it was kind of profound for me. And that is that if you had to choose a group of people in your gym who you would want to replicate as your members, right? And everybody's got that like core group of people who are just the best members you have, right? They've been there since day one and they've enjoy it, and they're always at the socials and they're always doing it, and they're your people, man. And
he said, have you ever asked them why they like coming to your gym? And I was like, no, I actually never have. And he said, do you know what you should? You should take them out for coffee or for dinner and just be like, you know, I'd be interested why. I'm so grateful and I love you and everything. But why do you train with us? Why do you stay with us? And in asking that, you then recognize, you might not know it yourself, but you then get identified for you what you do really well. And that appeals to that kind of character. And so then can you see how he said that should flip your narrative of what you advertise for? You know, like if I don't want to attract games level athletes, then I should probably stop sharing stuff from the CrossFit games. And I should probably stop picking pictures of people on top of gymnastics rings or doing hundreds of kilos of deadlifts. He said, you know, it would be like, I'd be asking, I don't know, let's call them Gary, right? Now I have Gary says to me, you know, I just love the fact that I'm looked after in every single training session. Okay. Hey, you know, that becomes my like marketing campaign, you know, it's like, hey, you know, like, are you tired of just being left alone in the gym? Well, come here and we'll look after you. Book here for your no intro, like whatever, you know, it's like, and then you start to attract more of the people that you want. And so I think the mistakes that I made over the years were thinking that I had to provide for everybody and everything at all times. Even if I didn't want to, I just felt the pressure to do it, the anxiety to do it. And I think what you should actually recognize, much like we talked about success is individual earlier, so is what you want out of your gym. So if you want to keep it where it is, which is going to be you on the dance floor with a good quality of life, then fuck what everybody else says about you have to grow bigger and you have to get more boxes. Like, says who? That's only if you want to be a business person. If you want to be a trainer that impacts lives, look after your people and then figure out why they like you and then double down on that, and more of those people will come to you, right? So I do remember one that you said, one advice that you gave me was start small, keep small. Yeah, man. Yeah, bro. Learn from my mistakes. Learn from my mistakes, man. Because I made that mistake and I got... Essa pergunta da Gabi foi ótima, cara. Yeah, I saw it. Essa pergunta da Gabi foi ótima. Yeah, I did it. It's not... Bigger don't mean better. Bigger just means more problems. Bom, vamos lá. A Gabi, que destruiu no inglês e é proibida de falar português novamente na vida, tá? Ela perguntou o seguinte, correlacionando a última pergunta sobre afiliado de sucesso, eu tenho uma certa ansiedade, né? A gente, como dono de box, sempre fica pensando, cara, qual vai ser o nosso próximo passo, nosso próximo passo? Será que eu devo ir para um outro lugar? Quantos alunos eu preciso ter? Isso gera uma certa ansiedade a ponto de dar um certo estresse. Então, a Gabi perguntou qual seria um conselho que ele teria para essa situação. E ele falou o seguinte, ó, a primeira coisa é o seguinte, aprenda com os meus erros, tá? Não se preocupa com o que está acontecendo lá fora. Teve um momento que eu estava nessa mesma situação, né? O que eu preciso fazer? Qual é o meu próximo passo? E outras pessoas foram abrindo box maiores do que os meus próximos a mim. Por isso, eu me senti meio que na obrigação de abrir um box maior. E eu abri um box maior. Só que quando eu abri esse box, eu vi que não era algo que eu queria fazer. Isso acabou me distanciando do meu próprio box. E eu fechei o box e eu fui para outro lugar com a minha mulher. Por quê? Porque quando eu aumentei o tamanho do box, eu me distanciei do que eu realmente gostava de fazer. Eu não sou um businessman, né? Ele é um treinador. Ele se tornou proprietário do box por uma característica que o CrossFit às vezes faz com a gente, né? Mas assim, não era o plano dele. Ele queria cuidar das pessoas. Ele era treinador. Então, quando ele abriu, ele acabou perdendo também o tesão para estar ali, tá? Com isso, ele falou o seguinte, uma dica que eu recebi há um tempão atrás foi de um cara que chegou em mim e falou assim, olha para os seus alunos, aquele seu grupo de aluno que está com você há um tempão, aquele grupo que você gostaria de replicá-los, né? Se eu tenho 4 alunos muito foda, eu quero que todos os meus alunos sejam igual a esses 4 alunos muito foda. Você já perguntou para esse seu grupo, dessas suas pessoas, por que eles treinam com você?
E o Karl falou, cara, na época eu não tinha pensado. E ele falou assim, ó, você deveria. E é isso. Você chegar nesse grupo dessas pessoas que já estão com você há bastante tempo, que você gostaria que fosse aplicado, e perguntar para elas por que realmente elas treinam com você. Ele vai te dar um guideline muito melhor do que você olhar para os negócios dos outros, né? Porque é ali, essa resposta que vai sair da boca dos seus alunos que você gostaria de replicar, que vai te mostrar o que você faz de excelente. Vou dar um exemplo. Você chega e pergunta, cara, por que você treina aqui no meu box? Aí o cara fala assim, ó, cara, não tem um dia que eu não seja cuidado por vocês. Eu sempre me sinto em muita segurança. Ótimo. Esse já é o seu marketing. No outro dia, você pega uma foto do cara e manda lá. Cansado de treinar sozinho? Se sente inseguro para começar a entrar em atividade? Venha para cá que a gente vai cuidar de você diariamente. Então, é olhando para dentro que você vai ver o que realmente você precisa. Eu vou dar até um depoimento aqui assim. Eu conversei com o Karl. O Karl teve um dos primeiros afiliados na Europa. I was in Manchester, yeah? Lá em Manchester. E aí, ele sempre... As nossas conversas são como brother, né? E aí eu falo, porra, mano, olha só, tô com vontade disso, disso, outro. Ou então tô com problema no aluguel, tô querendo ir para um lugar maior. E quando eu falei que eu precisava sair do imóvel onde eu estava um tempo atrás, ele me falou assim, ó, toma bastante cuidado, cara. Porque foi assim que eu deixei de ter tesão em ter um afiliado. Foi quando eu expandi a ponto de eu sair do piso preto. E eu sou tarado do piso preto, né? Se eu precisar fazer alguma coisa, eu deixo de comer, mas eu quero dar aula. E foi tendo esse tipo de conversa que eu vi que a excelência estava em cuidar dos meus cada vez melhor, cada vez melhor. E eu só faço isso hoje. Eu estou chamando a atenção disso porque é um conselho. Parece que a gente combinou, você viu? Eu falei, fala aí o que você já me falou uma vez. Você fala melhor inglês do que português. Comece pequeno e continue pequeno. É a sensação de você olhar para dentro. Nós todos aqui somos excelentes. Se a gente for olhar só para o mercado está pegando academias de bairro que tentam fazer match com Smart Fit e está quebrando, mano. Porque não é no preço, não é na infra apenas, não é nesse tipo de coisa, é no tratamento. Então, o que o Karl me falou há 2 anos atrás me trouxe até onde eu estou. O que ele está falando para vocês aqui hoje é onde eu gostaria que vocês estivessem também. Em locais, trabalhando apaixonados, cada vez com mais característica de você ser dono do seu negócio, não ele ser seu dono, mas você ter essa sensação de você cuidar dos seus. Hoje, eu falo com o meu coração cheio de assim, energia. Acabei de ser convidado para ser mentor da CrossFit na parte de business também. Eu não me sinto confortável de ser disso, né? Mas olha que legal. Sabe o que é isso? Eu cuidando dos nossos. E nós somos a CrossFit no Brasil. Nós somos os afiliados da CrossFit no Brasil. Por isso que eu faço muita questão de trazer quem me inspira, inspirá-los, e a gente junto tá grandão aí no Brasil. A gente passou por uma pandemia, mano. Olha o tanto de gente que saiu e a gente tá, né? A gente tá depois da pandemia, apesar de muita gente ter esquecido da pandemia, se a gente tá de pé, é porque a gente não é meia boca. A gente é fodido. A gente consegue fazer tudo do bom e do melhor. Então, colando com os carabão que a gente fica melhor? Let's go, tá? Karl, I was just talking about the same message, but with Portuguese accent. I asked you once some advice that Gabi just asked you. The Portuguese, yeah. I sorry for my English, and you said the same shit. Give me an advice as a affiliate owner, and you said the same. And I just posted a video that one student of mine that is with me 6 years. Yeah, is the old one. And that means that what we do is already very good and should just be replicated. And the main issue is we are already excellent in what we do. Not like Ronés does something different of me. Okay, we are different, but we are excellence together. So just keep together, everyone fight together. The big fight is not to survive anymore. We just passed through pandemic, man. We are close and we are open again. And we are fucking strong again. So we are excellence. Just keep together, be calm, enjoy the route, the journey,
and together we can do much more than alone, for sure. Yeah. Yep, 100%, man. That's it. Because, you know, there's a lot of people out there that need help. I see them in the airport every weekend. Yeah. Ele falou que tem muita gente que precisa de ajuda. Ele vê no aeroporto todo final de semana. Então, assim, é trabalhar, né? So, eu vou agradecer aqui ele. A gente passou um pouquinho. Eu tenho certeza que valeu a pena. Desculpa aí o time cap. Eu vou agradecer, mas eu queria também que todos vocês seguissem lá. É um Instagram muito simples, tá? Ele bota a cara mesmo. É dele, pessoal. É o Karl Steadman. @Karl Steadman lá no Instagram. O CrossFit UK é um Instagram que vale a pena seguir. Os caras movimentam demais. Você vai ver uma galera fazendo 12, 15 anos de afiliação, né? É uma coisa interessante de ver. Pequenos boxes durando tanto tempo. Então, vamos colar nas fontes. Essa aí é uma das fontes que eu colo, tá? Karl, once again, thank you very much, my brother. It's an honor to call you a friend. Yeah, we talk almost every single day about some like normal shit, but football. When we talk, football, football or soccer, shit, it's with feet, yeah. You used to be my friend, Sergio. Soccer. So we talk about a lot of stuff, and our talks opened my eyes with some really good, like, a sentence. Once you said to me, in absence of leadership, lead. Yeah. Take care of your own. And all this kind of talks with a friend of, like, friendly talk in different places, different times, build my confidence to talk with CrossFit, about CrossFit with my own here in Brazil. So once again, thank you very much for being a friend, for being an inspiration, for being someone that I can count on, you know. And thank you for you separate this time. Sorry for it, so short call, yeah, but tomorrow, man, please. Sorry for that, but thank you for accepting the invitation. And once again, and in behalf of everyone here on this call, thank you very much. CrossFit Brazil have you as a leader, right? Right. That's a dangerous place to be, my friends, but you know, hey, we'll figure it out together, man. Fuck. Bom, eu agradeci a ele. Ele é um cara que me deu toda a informação que eu precisava quando eu precisei. É um cara que está aí junto comigo. Galera, como é que eu estudo? Eu estudo assim, tá? Eu estudo trocando ideias sobre CrossFit. Eu falo com ele de coisas que eu vi errado, por exemplo, bagulho do CAP, que eu odeio algumas vezes, né? Vou e troco ideia com ele. Bagulho que apareceu aqui, não gostei dessa postagem. É sempre assim que a gente faz. E você vê que é um cara super acessível. Então, segue lá no Instagram, Karl Steadman, segue CrossFit UK. É um cara que vai estar de portas abertas. E vamos dar aí um oi para ele. Liga aí o microfone que ele vai se amarrar. Vamos nessa. Só eu falar não, porra. Vamos. Conta. 1, 2, 3. Let's go, Gunners! Go Gunners! Shit, Chelsea's the team, man. Shut up. Told you. Chelsea. Chelsea, come on. Chelsea, Valeu, galera. Ó, é isso. Muito obrigado a todo mundo aí. Foi top essa reunião. Muitos insights. Aproveitem. Valeu, tamo junto e até a próxima.